emocionado, porque já está mexendo com as mãos, falando, né? Glória a Deus. Esse grupo aqui, eles oraram muito pela irmã. Viu, irmã? Ela é da Venezuela, é pastora, tem uma experiência muito grande de missões ao redor do mundo. Nós vamos orar e deixar que ela ministre a palavra e dê o seu testemunho. Senhor Deus Pai, na tua presença te damos graças. E aí temos conosco a pastora Elizabeth. Que o Senhor esteja abençoando e que ela possa transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Vontade. Obrigada. Bom? Bom dia. Eu falo portunhol. Não português direitinho. Vou tentar falar devagar para vocês me compreenderem. Como o pastor falou, eu sou nasci na Venezuela. Okay? Meus pais estrangeiros na Venezuela. Mas todos nós nascimos lá, crescimos lá. Quando eu cumpri 17 anos, me mandaram aos Estados Unidos. A minha irmã maior, casada, estava estudando lá. Eu fui a estudar inglês. Meu pai falou, se você gosta, você fica. Califórnia, vai gostar. Fiquei lá 7 anos. E lá conheci a Jesus. Amém. 1º de maio de 1980. Tenho 46 anos caminhando com o Senhor. Com altos e baixos. Altos e baixos, compreende? Momentos difíceis no caminhar do Senhor. Mas agora o Senhor tem sustentado. Amém. Antes de me converter, minha época era a época das drogas, do rock, essas coisas. Eu estava envolvida. 7 anos, eu fui consumidora e minha vida cada vez se tornava mais complicada. Estudava, trabalhava, fazia esporte, doble vida. Doble vida? Duas vidas. Né? Até um dia não pude mais. E agradeço ao Senhor por se revelar a minha vida e me colocar, porque todos os passos, tudo o que acontece, tudo, mesmo que você não conheça o Senhor, está abaixo do controle, soberania do Senhor, do propósito eterno para nós. Então ele me colocou, eu estudava pedagogia para ser professora e também trabalhava para me sustentar. E no meu trabalho Deus enviou pessoas cristianas. A primeira pessoa que me chamou a atenção, me atirou, era uma maestra japonesa. Japoneses em Estados Unidos, primeira geração. Tá bom. Escuta, ok. Então, eu lembro que quando ela venia à classe, eles me colocavam com ela para ser assistente. E eu via algo diferente. A gente, o pastor falava da glória do Senhor. O inconverso, ele vê a glória do Senhor em nós. Vê a luz. Nós entramos em lugares de trevas e a luz de Cristo está lá. Você a lo mejor não é consciente. Eu sou muito consciente disso. Por os lugares onde eu tenho trabalhado depois do trabalho. Então eu veia algo diferente. E um dia eles me invitaram para cenar. Você sabe, japoneses, muito formais, tranquilos, não como nós outros, os venezolanos, brasileiros, que somos os fogosos. Então, por primeira vez em minha vida, eu vi uma família orar, dar graças a Deus por essa menina. Isso me impactou. Eu venho de uma família constituída, graças ao Senhor, católica, como a maioria dos venezolanos. Mas nunca em casa se orou, dando graças a Deus por os alimentos. Se falava, mas não se fazia, não era costume. Isso me impactou. E depois da cena, da janta, uma das meninas, eram 3 filhos, um menino e 2 meninas, se sentou no órgão. Começou a entonar uma música.
E Deus começou a trabalhar assim na minha vida. E eu, nessa época, não tinha veículo, tomava ônibus. Quando me sentava no ônibus, em um assento vazio, tinha mini-bíblias. Eu encontrava mini-bíblias em todas partes que eu ia. Colecionava elas, amarilla, azul, verde, de diferentes colores, como o Evangelho. E isso para mim também ficou como, não é coincidência. E assim, Deus foi trabalhando até que eu trabalhei lá com uma professora, ela era italo-americana, que era crente. E foi ela que me levou aos pés de Cristo. Foi uma luta. 7 meses, eu lembro, estava assim como... Pensava, em Estados Unidos tem muitas coisas estranhas. Eu tinha medo de cair em um grupo secta. Secta? Fala a palavra secta? Secta quando são apartados da palavra. Seita. Eu tinha medo, porque na minha época foi um massacre, quando se suicidaram em Guyana, bajo Jim Jones, muitas pessoas. Eu tinha medo de ficar em um grupo assim lá nos Estados Unidos, sabe? Tinha resistência, e o diabo também, o Satanás, poniendo mentiras para que eu não aceitara a palavra. Mas Deus trabalhou contra mim. Em um momento de paranoia, fiquei muito paranoica, na última etapa, por as drogas, as coisas, na depressão. Não saía do meu apartamento, tenho uma amiga brasileira. Deus usou uma brasileira para me trazer comida, porque eu não saía. Então, nesse processo, Deus me deu um sonho muito forte. Eu, como praticava yoga também, era vegetariana, estava metida em esses orientalismos também, buscando a verdade. Tive um sonho muito forte. Nesse sonho, eu estava levitando. Sabe o que é levitar? Quando o seu corpo sube. E eu estava dormindo, foi uma sensação tão de morte, tão estranha. Eu lembro do sonho, eu falei 3 palavras que eu rejeitava do grupo cristão que já me estava testificando. Praise the Lord, em inglês. Alabado seja o Senhor. São 4 em português, em espanhol também, mas em inglês também. Quando eu pronunciei em sonho, praise the Lord, alabado seja o Senhor, o meu corpo começou a descer. Quando acordei, eu senti uma paz tão grande. Eu falei para mim mesma, tenho que dizer sim a esse Deus, que eu não conheço. Tenho que dizer sim. E aí tomei a decisão. Me invitaram depois a uma reunião grande, em uma escola, pregaram o Evangelho, e depois da palavra, o pregador falou, tem alguém aqui que quer mudar de vida? Eu falei sim. Eu me levantei assim, como um resorte, sabe, resorte? Levantei. E aceitei a Senhor esse dia. Amém. Eu chorei tanto. Eu tinha 21 anos. 21 ou 22, por aí. Estava muito jovem ainda. Eu falava, por que esperei tanto tempo? Por que esperei tanto tempo para conhecer a este Deus? Tuve convicção de pecado. Do Senhor, um peso, um fardo. O fardo saiu, caiu. E esse dia, escutei a voz do Senhor. Amém. Eu levarei vocês a terras lejanas, a terras distantes. Uau, bingo! Falei para mim mesma, esse é o propósito da minha vida. Está buscando aqui e allá. E assim foi me chamado missionário no mesmo dia que me converti. 3 dias depois fui bautizada pelas águas, sem curso, sem nada. Solamente explicaram o novo nascimento, leram uma Bíblia. E esse dia também foi muito poderoso na minha vida. O peso saiu
y ahí entró. Después, cuando voy leyendo la palabra, voy entendiendo, la vieja naturaleza murió. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Mas vamos a la palabra ahora y después voy a compartir la parte de mi trayectoria. Cuando el hermano que está filmando, quando eu começo a falar da Ásia, eu quero que você corte a afirmação. Quando comece a dar testemunho da Ásia, porque eu vou a lugares restringidos, eu não quero que você filme, por favor. Entendeu, pastor? Nas redes sociais. Quando ela falar sobre a Ásia, para a gente cortar o testemunho da Ásia. Depois da pregação. Quando ela começar a falar sobre Solamente a Ásia. vamos a ler a palavra do Senhor. Você me está entendendo? Compreendendo? Ok. Você me pode corrigir, ok? Porque aprendi português no caminho. Tá bom. Eu falo inglês, falo francês, porque minha mãe é francesa. Eu não conheci o espanhol até que luego minha mamãe começou a falar espanhol na Venezuela. E português aí. Ok. Atos capítulo 10. Oh Deus. Atos capítulo 10. Você conhece a história, a visão que teve Pedro, que não queria comer animais imundos, obediência. Você conhece essa história. Mas vamos a ler os versículos da prega do apóstolo Pedro. Atos 10, versículo 34 em adelante. Fala assim. Então Pedro começou a falar. Estava em uma casa, assim como aqui, na casa de Cornélio, um gentil, não era judeu. Okay? Começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, não há exceção de pessoas. Okay? Pelo contrário, e essa tem que ser a atitude em nosso coração. Okay? Pelo contrário, em qualquer nação, eu tenho visto, em las nações que eu tenho visitado, que eu trabalhado, he visto isto. Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável ao Senhor. Essa é a mesma pessoa? Okay. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Eu amo esta passagem, porque eu sou missionária. Eu tenho ido em lugares budistas, muçulmanos, hindus, animistas, e tenho visto que todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo, e que Deus não faz parcialidade. Deus não hace exceção de pessoas. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que já o pregou. Como Deus ungiu, é tremendo, que o Jesus depois, quando foi bautizado, o Espírito Santo o ungiu, para começar o ministério, né? Para pregar, para libertar, para trazer cura, para ser dirigido totalmente, perfeitamente pelo Pai. Tinha que ser ungido. Ele passou por isso. E mais nós necessitamos ser ungidos. Imagine ir às nações onde estão essas trevas tão intensas, sem o poder do Espírito Santo. Não se aguentam os ataques de Satanás. Temos que pedir que o Espírito Santo unja a igreja para pregar, para exortar, para aconselhar, para acompanhar, para orar, sabe? Seguindo o modelo de Jesus. E sabemos que depois que ele foi ungido, que foi bautizado, fala a palavra que o Espírito guiou para o deserto para ser tentado por el diabo. Tempo de prova, tempo de solidão, tempo de confronto. E depois começou o ministério público. Porque tem um tempo de anonimato, tem um tempo de preparação, capacitação da gente em la solidão. Anonimato, como Davi. Davi foi formado nos campos de Belém, antes de reinar, antes de enfrentar o valiente, o paladino Goliat. Ele foi formado lá. Ninguém sabia, ninguém conhecia Davi, mas o Senhor conhecia ele.
pasamos por un tiempo de preparación, de preparo, de capacitación para poder ministrar, dirigirnos bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sabe? Son procesos, son etapas que Deus cumpre nas nossas vidas. Então, o versículo 38, amo esse versículo. E é para você e é para mim. Amém? Somos discípulos, somos a igreja. E esse é nosso legado. Versículo 38 fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Você sabe que em Brasil as trevas têm poder. Em Brasil tem muitas trevas. Muitas trevas. Mas o poder do Espírito Santo é maior que o poder do inferno. Sabe? Mas necessitamos poder. Espírito Santo para confrontar, para enfrentar. Jesus falou que ele estava edificando sua igreja sobre ele, sobre a rocha eterna, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tem que resistir, a igreja tem que pelear, a igreja necessita unção. Necessita o poder do Espírito, é a única maneira de vencer as portas do inferno. E nesta época é a pior, mas é a melhor para a igreja. Eu sempre, quando prego, desde há uns anos, Deus me deu esta relógio. Como um símbolo profético. Me lembro, Jesus está voltando pronto. E lembra a igreja onde eu vou a pregar? Jesus está voltando pronto. E a igreja tem que se preparar, santificar, limpar, estar consciente, saber os tempos que estamos vivendo. E quanto mais necessitamos da unção e poder do Espírito Santo para vencer essas forças infernais que são agudas, agora intensas. Tem um avivamento das trevas. Isso aí a fala desse. As trevas querem cobrir as nações da terra, mas a glória do Senhor tem resplandecido sobre a igreja, sobre você, sobre mim, sobre sua família, para vencer. E Jesus vai voltar com uma igreja vencedora, uma igreja, poderosa, santa, sem mácula, gloriosa. A igreja gloriosa não é fraca. A igreja gloriosa é forte na palavra, na oração, na adoração, na santidade. Adoro os escândalos. A Venezuela, nós passamos por um processo de juízo. A Venezuela passou por juízo, começando pela casa de Deus. O Senhor quis limpar a igreja. Sua igreja, em geral. Minha vida também foi limpada. Porque o Senhor vai vir por uma igreja santa. Mas o tempo do juízo acabou. Tem venido o tempo do campo, da palma. E agora, aqueles que foram um instrumento de juízo para nós, estão com o juízo do Senhor. Aleluia! A Venezuela está mudando, porque o tempo chegou, o tempo da libertação chegou, o tempo da restauração chegou. Um novo som de trombeta. O Senhor está sonando outra trombeta para a Venezuela agora. E a igreja tem que estar preparada. Eu falei essa palavra para a nossa igreja. Estar atento, com o ouvido aberto. Qual é o som da trombeta? Porque tem vários sons. Temos que saber qual é o som para agora. E a igreja em Brasil tem que conhecer qual é o som da trombeta agora. Que é o que o Senhor está falando? Hacia onde está o Senhor dirigindo a igreja? Sabe? E para isso necessitamos a unção do Espírito, para estar afinados, sintonizados com o Padre, como era Jesus. Então, voltamos a Atos 10, 38. E como o Espírito Santo ungiu a Jesus, como ele tinha poder, e falou: Jesus andou por toda parte. Por toda parte. O irmão falava: temos que estar dispostos a penetrar em las áreas de nossa sociedade, onde Deus leve a gente. Não todo mundo pode ser pastor, não todo mundo vai ser missionário, mas a lo mejor o irmão é abogado, ou é médico, ou é professor. Aí esse é seu campo, essa é sua área de influência, e você tem que fazer bem, bajo a unção e poder do Espírito Santo, para que a igreja continue cumprindo seu propósito e de ser discípulo a todas as nações. Estar disposto em todo o tempo, estar consciente. Amém? Sencillo. Então, fazendo o bem.
e curando todos os oprimidos do diabo. Fíjate, fala, não somente diz curando enfermos, os oprimidos por diabo. Tem muita gente que está oprimida por diabo. E nós temos a autoridade em el nombre de Jesús de traer libertação de eles. Ok? E nós, ele fala, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus. Você e eu somos testemunhas. Não todo mundo é pregador, mas todos somos testemunhas do Senhor, ok? Em Jerusalém, depois ele o mataram, pendurando o madeiro. Mas Deus o ressuscitou. O Satanás não sabia a surpresa que le venía, mas o Pai ressuscitou com o Espírito de santidade a Jesucristo. E é o Cristo que nós servimos, vivo. Las diferencias entre las religiones con las que yo he trabajado, sus fundadores están todos muertos. Nuestro fundador, Cristo, está vivo y sentado a la destra del Padre. Y ahora estamos adorando a Él, sentado en un trono, el Cordero que es santo, inmolado desde antes de la fundación del mundo, que está vivo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo. Él está vivo. Es vida. El cristianismo verdadero no es aburrido, ¿sabe? ¿Aburrido? Morto. Morto, así como para los jóvenes, ¿cómo se dice jóvenes? Mocidade. Eu falo, andar com Cristo é bom, é aventura, é vida, não é uma coisa de rutina. Não, porque Jesus é vida. Aleluya. E todos os dias Ele tem algo novo para minha vida. Amém. Amém? Todos os dias Ele tem algo novo para a gente. Verdade. Ele ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, estes a nós, que comemos e vivimos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou, Jesus está mandando ainda hoje a igreja, né? De testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão do pecado. E essa é a mensagem que nós levamos, que nos pregamos. Ok, vou falar com esse testemunho. Eu comecei, então, minha carreira